O caso Varginha é um caso fascinante, né? Que ocorreu lá em meados do início de 96, em janeiro. Na verdade, o caso Varginha ele é uma compilação de vários relatos que vai se montando um quebra-cabeça, né? Tem tanto testemunhas civis quanto militares, que essas informações foram coletadas pelos ufólogos da época, o Birajara Franco Rodrigues, advogado, e aí o Vitório Pacatini, que era um outro pesquisador que se uniu depois, um pouco depois, já logo no ocorrido, né, do avistamento daquela criatura por parte das 3 meninas, o Vitório Pacatini se juntou ao Birajara para iniciar uma investigação. E eles fizeram uma investigação, assim, muito boa sobre aqueles fatos que estavam ocorrendo na época, e aí depois se juntou o Claudio Covo, que é um grande ufólogo conhecido também nacionalmente, né, infelizmente já em memória, e o Marco Petit, que é um outro ufólogo carioca. Então foram os 4 que iniciaram mais ou menos primeiramente o Birajara e o Pacatini, e depois esses 2 ufólogos ajudando. E obviamente houve uma gama de outros ufólogos, pesquisadores que naquela época se dirigiram para Varginha para ajudar ali nas pesquisas, né? Isso chamou muita atenção, né? Chamou muita atenção, e uma das coisas que eu acho que deu, assim, além do avistamento daquelas 3 meninas, que é o caso explodiu com aquela reportagem, né, do avistamento delas. Acho que a maioria das pessoas... tem pessoas que são agora dessa geração mais nova, não conhece há tanto o caso, né? Então é o avistamento dessas 3 meninas, que ela viram uma criatura que estava agachadinha, com a mão entre as pernas, assim, rente ao muro, né, de um terreno baldio lá na cidade de Varginha. E aí isso ocorreu no dia 20 de janeiro de 96. Elas estavam voltando de um trabalho, por cerca das 15h30. Era um sábado, um sol, diz que estava muito quente aquele dia. E aí, no momento que elas foram foram cortar caminho para esse terreno baldio, a Liliane, que estava um pouquinho mais à frente, ela observou a criatura que estava com o rosto voltado assim para o muro, né? Até então. Daí ela comenta com as 2, que era a Valquíria, a irmã, a Valquíria Silva, e a Kátia Xavier, que era a mais velha, que estavam com elas. Falaram assim, gente, olha ali. Daí quando ela falou, gente, olha ali, essa criatura, né, que estava, diz que ela pegou e virou o rosto assim. Aí elas puderam ver as características físicas melhor dessa criatura, que ela tinha uma cabeça grande, né, tinha praticamente uma pele muito oleosa, marrom, tava com as veias saltadas e parecia que tinha passado uma vaselina, alguma coisa no corpo dela, tinha os olhos vermelhos bem grandes e uma protuberância, né, aqui na face, 3 protuberâncias aqui na caixa craniana, né? E então explodiu na época esse caso com esse depoimento delas. E é interessante falar que em nenhum momento, né, naquela época, elas mencionaram que era um ET aquilo lá que elas viram, porque elas nem sabiam o que era um ET, um extraterrestre e tal, sobre o assunto. Então elas chegaram muito nervosa, correndo. A mãe delas, Dona Luísa, já estava esperando na esquina ali da rua da casa delas, porque a Dona Luísa comenta que ela teve um pressentimento de mãe ali naquele momento. Nossa, minhas filhas estão demorando, o que será que aconteceu? Daí ela saiu já da casa, começou a perguntar na vizinhança, você viu a Liliane, a Valquíria, né, pro pessoal, e aí ninguém tinha visto. Daí foi quando elas entraram ali na rua chorando, né, e aí ela falou, mamãe, a gente viu o demônio, porque elas não sabiam o que tinham visto, né, porque a criatura lembrava... devido às questões de crenças delas, da religião também, né, que poderia ser um demônio. Até uma pergunta dessa história, porque correu muitos boatos, até muitos tentaram encobrir, né, que poderia ser uma pessoa lá conhecida, de lá mesmo. Isso. É morador de rua, alguma coisa assim, né? Não, ele é um morador lá do bairro mesmo. Do bairro mesmo, que é famoso lá, né, inclusive. Isso. Aí teve que eles tentaram misturar, que foi isso? Isso aí foi o seguinte, para tentar descredibilizar o relato das meninas, porque estava tendo, já como o caso estava expandindo, né, nacionalmente, né? Repercussão até mundial, o Exército, eles meio que instauraram um inquérito policial militar para averiguar sobre um livro do Vitório Pacatini, que tinha sido escrito. Então ele tinha escrito muitas das coisas que ele tinha catalogado através de fontes militares,
Então eu lembro lá que o pessoal ficou muito bravo com a questão e aí teria instaurado esse inquérito policial militar para apurar esse caso. E dentro desse processo, eles inventaram, o próprio exército, que colocaram esse rapaz, que ele é conhecido na cidade lá de Varginha como Mudinho. Ele tem, assim, uns problemas psíquicos, né? E ele costuma ficar agachado, com a mão entre as... também, assim, na verdade, não com a mão entre as pernas, ele fica pegando bituca de cigarro, né? Às vezes o pessoal dá bala para ele, inclusive a Kátia, que é uma das meninas que viu, ela falou assim, imagina, se fosse o Mudinho, a gente teria, na hora, porque elas já conheciam, né? Já conheciam ele. Então foi meio que, aí pegaram a foto do Mudinho, agachado ali, e a ilustração da criatura, e aí colocaram nesse documento. Então, por isso que tentaram descredibilizar, e muita gente, sem saber dos fatos, né? Porque o caso tem muita informação. Esse caso ele é fantástico, ele é fascinante, porque tem muita informação, né? E aí foi que deu que começaram a descredibilizar, tirarem sarro delas, mas houve muitas pessoas que se envolveram naqueles dias, né? No caso Varginha. E aí a gente comecei aí Varginha, a primeira vez que eu estive lá foi em 2004, para um evento histórico que teve de ufologia lá. Aí depois eu comecei aí em loco em 2006, começar a investigar. Eu ia muito com outro colega, ufólogo também, Paulo Aníbal, ou às vezes eu ia sozinho. E aí quando foi em 2015, mais ou menos, eu me uni com dois parceiros de pesquisa, que é o João Marcelo Marques Rios, de Minas, hoje ele mora em Curitiba, e o Jordano Mazzucci, que é um rapaz de Carazinho lá do Rio Grande do Sul. Então a gente se uniu e a gente começou a investigar esses casos, e agora recentemente a gente também teve mais um colega que está nos ajudando sempre, que é o Roberto Munhoz, ele tem um canal também, fazer a merchan do projeto. Pode ficar à vontade. Do Projeto 93 lá, e... Então, a gente tem levantado essas informações. Então, em 2015, a gente resolveu revisitar o caso Varginha, porque a gente tinha todas as informações dos ufólogos, o Birajara, o Pacatini, né, o Covo, infelizmente, faleceu. O Petit é o único hoje que fala sobre o assunto, que ele esteve lá na época. O João Marcelo, que é o parceiro de pesquisa, ele em 1996, ele esteve lá, ele acompanhou tudo, né, ele ia nas reuniões, inclusive ele foi importante, porque ele localizou uma testemunha que foi um Fernando Eugênio, um médico que teria visto essa criatura lá, e ele teria comentado num congresso de nefrologia em Belo Horizonte, e um dos amigos médicos do João Marcelo estava nesse congresso ali, nessa reunião, que era uma reunião, e aí ele havia comentado, porque as pessoas estavam tirando muito sarro do caso Varginha, e ele, como esse médico que é o chamado de Fernando Eugênio, ele estava, né, nessa reunião, o pessoal, você é de Varginha lá, e começaram a tirar sarro do ET, daí diz que ele pegou e falou, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês estão rindo, o caso lá foi sério, e aí ele meio que haveria comentado, e aí o João, chegou isso no João, aí o João na época, em 96, passou essas informações, eu lembro pro Birajara, Pacatini, eles foram lá, obviamente esse médico, o Fernando Eugênio, ele negou os fatos, ele até ficou muito espantado, nossa, mas como que vocês sabem disso, né, como que chegou essa informação a vocês e tal? Ele falou, não, realmente eu disse aquilo, só que eu estava brincando, só para o pessoal parar de tirar sarro, né, só que assim, esse médico aí, com essas novas investigações, a gente encontrou um outro médico que é muito amigo dele, Dr. José Marco, que é cardiologista, e o José Marco nos contou, inclusive ele aparece no documentário um pouquinho, né, nesse documentário, comentando que o Fernando Eugênio, num dia lá, num dos hospitais, que era o Hospital Humanitas, ele chamou ele de canto e teria contado, não, olha, ele perguntou, o José Marco, olha, aquele caso lá que o pessoal comenta muito na mídia, que seu nome estava lá, teve isso mesmo? Ele falou, não, essa história eu não vou contar, não aconteceu nada e tal. O José Marcos, não, mas por favor, me conta e tal, né, ele falou... Aí ele chamou ele de canto assim e falou, olha, eu vou contar pra você, mas se você comentar alguma coisa aí fora, eu vou negar. Daí ele comentou que ele realmente tinha visto, que na verdade o que ele teria contado para o José Marco é que ele, naquele dia ele estava no hospital regional, que era um dos hospitais, aí no momento que ele foi tentar passar assim, entrar numa sala... E aí tinha um militar lá, e o militar não deixou ele entrar, e ele conseguiu ver adentro, assim, tinha uma enfermeira e um outro médico que ele desconhecia, e aí ele conseguiu ver um pé bifurcado, e com uma pele meio oleosa, alguma coisa estranha. E aí esse militar botou a mão no peito dele e teria falado assim pra ele, não, olha,
você, infelizmente, doutor, o senhor não pode passar que aqui é assunto de segurança nacional e tal. Isso que ele viria comentado com o José Marco, né? Só que o Fernando Eugênio, infelizmente, aconteceu um acidente com ele faleceu, né? E assim, uma das esperanças era que com o passar dos anos, quem sabe ele não viria a público comentar isso e a gente comentar sobre o assunto. E, obviamente, tem muito mais informação de outras pessoas da área médica de Varginha que se envolveu com esses fatos, né? Porque, desculpa, eu tô falando já pra caramba. Não, por favor. Conversa. Não, e daí, só ia comentar que daí, pra quem não conhece o caso, às vezes, dessa geração mais nova, né? Essa criatura que as meninas viram, elas teriam sido capturadas na parte da tarde, no dia 20 de janeiro. Pelos militares? Isso, por dois militares, né, da Polícia Militar P2, que era o Marco Lixerese e o Eric Lopes, o cabo Eric Lopes. Eles estavam fazendo a ronda ali, naquele dia, e aí eles teriam, essa criatura teria passado na frente do carro deles, em um momento ali, por volta das 18 horas, e aí ela foi a uma mata, né, e aí o Marco Lixerese teria saído e capturado essa criatura com as próprias mãos, né? Não se tem, assim, tanta informação de como seria, até meio estranho, né? O cara sair É uma das histórias, né, que falam. No caso, as meninas, elas estavam voltando, era 15h30, mais ou menos, não era? Isso, era às 15h30. Era a mesma criatura capturada às 18. Isso, essa possivelmente, a gente não tem dizer, é uma hipótese, né? Entendi. Só que no mesmo dia é importante dizer que tudo começou, na verdade, nesse mesmo dia 20 de janeiro, às 10 horas, 10h30 da manhã, quando tem esse terreno baldio, aí um pouco mais abaixo, no bairro, tem uma mata bem grande. E lá às 10 horas da manhã, populares ali da rua começaram a avistar uma criatura meio longe, assim, aí diz que tinha 3 crianças que chegaram a tacar pedra nisso, e aí ligaram para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, na época, reportando esse animal estranho. E aí o Corpo de Bombeiros foi acionado, eles pegaram redes, né? Aqueles aparatos que geralmente o bombeiro usa para resgatar os animais, né? Isso, para resgatar animais, peçonhentos, enfim. Aí eles foram para lá e diz que encontraram, assim, essa criatura e fizeram a captura para a parte da manhã. Só que o Exército Brasileiro, a ESA, né, que é a Escola de Sargentos das Armas, que fica em Três Corações, eles já haveriam sido acionados, eles já tinha vindo alguns comboios na parte da manhã do dia 20, e segundo informações passadas pelo próprio militar do Corpo de Bombeiros na época, comenta que essa criatura teria sido dada, né, passada para o caminhão do Exército, dado para os militares do Exército, eles colocaram na caçamba. Eles, no momento que os bombeiros capturaram essa criatura na rede, eles colocaram essa criatura dentro de uma caixa, aí fecharam, né, essa caixa, aí esperaram até o Exército vir, e esse desses bombeiros que comenta na época, inclusive ele gravou esse depoimento no dia 16 de fevereiro de 96 para o Vittorio Pacatini. Vittorio Pacatini descobriu que ele tinha visto alguma coisa estranha, ele foi lá, só que daí qual que é o depoimento dele? É que ele não estava no momento da captura, mas quando os amigos passaram o rádio, né, para que o capitão, que era o capitão Maciel na época, se deslocasse até o local, no momento que eles chegaram até o local, ele comenta que esse militar chegou junto com o capitão, essa criatura já estava dentro da caixa, ele não chegou a ver, só que ele escutava um zumbido de enxame de abelha, como se tivesse criatura fazendo enxame de abelha, né? Com barulho, e aí foi nesse momento que teria sido, ele comenta que passaram para a ESA, para os militares do Exército, e aí na parte da manhã já levaram essa criatura, teriam levado para a Escola Sargento das Armas em Três Corações, né? E aí, nesse mesmo dia, daí às 15h30 as meninas avistam, aí às 18 horas é feita a segunda captura por parte desses 2 policiais, e aí é levada essa criatura para o hospital regional, essa criatura ela permanece lá da parte da noite até mais ou menos 1h do dia 21 de janeiro. Aí ela é transferida para o outro hospital, que era um hospital melhor equipado e um pouco mais longe do centro da cidade. Que já mais afastado. Para não chamar tanta atenção, porque pelo que a gente conversa com as pessoas lá em Varginha, até as pessoas que estiveram lá, souberam, eles comentam que
Já no momento, algumas pessoas do próprio hospital comentaram, nossa, tá muito estranho aqui, Os militares estão aqui. eles fecharam a área e tal, não deixaram ninguém entrar e tal, né? Cena de filme mesmo. Cena de filme, principalmente era da radiologia, né? Lá, que diz que a gente conversou com um funcionário que trabalhava lá e o funcionário fala que ele não pôde entrar, ele mesmo com a funcional dele, os militares não entram pelo outro lado. Falou, bom, eu trabalho aqui, não. Infelizmente não dá. Deixaram ele entrar. Não deixaram ele entrar. Alguma coisa tinha. E não só ele, tem vários outros pessoais da área médica. E depois de 26 anos estudando esse caso, qual que é o seu veredito que eu pergunto? Conclusão, Sua né? conclusão? Antes disso, eu só tenho uma pergunta. Sim. Aliás, duas pequenas perguntas, né? A Sim. primeira é que tem essa questão aí do fato oficial, de que era o Mudinha. Sim. Né? Mas em relação às meninas que avistaram, por Sim. que elas ficaram quietas, não falaram mais nada? Foi uma pressão do governo? Tem uma história, né? Que diz que homens estranhos foram lá e meio que intimidaram elas, né? Sim, sim. Visita. Mas o que de fato fez com que elas não tocassem mais no assunto? No caso Varginha, existem muitas coisas que se falam também que vai aumentando, né? As coisas vão se criando. Mas no caso das meninas, elas ficaram realmente um bom tempo ficar calado, mas não por nada elas, né, falaram que nunca, na verdade, nunca foram ameaçadas por parte do governo, nunca pediram para elas pararem assim diretamente, né, ameaçando. Mas elas comentam que devido à chacota também, muita tiração de sarro que estava ocorrendo na época, então elas ficaram muito tempo sem falar. Agora, ultimamente, nesses últimos anos, a gente, né, fez alguns trabalhos de audiovisual e a gente conseguiu entrevistar elas. Então, elas estão um pouco mais agora abertas, inclusive elas estão falando novamente publicamente. Certo. Né? É porque parece que está havendo uma preparação para... Né, o pessoal comenta, o pessoal, muitos eventos, né, estão preparando que foram acontecendo, o pessoal comenta, né, muito isso, o pessoal da ufologia em geral acredita muito, né, nessas tá chegando hipóteses. A hora. Isso, o pessoal comenta muito isso, né. Então, voltando a falar lá dos Homens de Preto, aí o que acontece? Eles falam que parece que foi maio de 96, maio já. A dona Luísa, que era mãe da Valquíria Liliane, ela recebe uma visita de 4 homens, e aí eles já adentram lá a casa dela, para resumir bem a história, a maioria das pessoas já conhecem nessa história, eles oferecem um dinheiro para que se a Liliane ou a Valquíria fossem na TV desmentir esse fato, aí eles pagariam um dinheiro vivo mesmo ali, elas só teriam que aceitar, eles marcariam, agendariam uma entrevista, não sabiam para quem, e aí elas desmentiriam, que era para elas falarem, não, a gente se confundiu, a gente viu um animal, um estranho. Viu o rapazinho lá. Ouviu alguma outra, exatamente. E aí daí a dona Luísa foi muito assim, moço, como que eu vou fazer isso se eu não sei nem o que minhas filhas viu, né? Como que eu vou fazer isso? Aí ela, muito humilde na época e tal, não aceitou. E aí diz que eles ligaram novamente uma outra vez, ela decidiu que não, né? Que não ia falar e tal. Então houve uma tentativa de suborno. Persuasão de suborno ali para que elas... Porque assim, já pensou você tá lá na sua casa, recebe a visita do Will Smith lá na sua casa de terno, né? Um cara de terno preto, cara com óculos. À noite e o cara de óculos de sol lá, o Will Smith aparece. Imagina então, só, que a expressão gelada, sabe? Equipamento para você. E um dos fatos, assim, do caso Varginha, que é mais interessante, assim, que é incrível, são a parte militar, que eles comentam, porque houve depoimento desses militares, tanto do Exército e parte ali também do Corpo de Bombeiros, né? E a gente conseguiu localizar certos desses militares da época, e é muito interessante que alguns deles continuam afirmando que ocorreu, e alguns deles começam hoje, estão negando. Não, aquilo lá eu inventei na época para parecer muito estranho. Eles já meio que vão para a versão oficial, né? Fala, não era nada daquilo. Não era nada daquilo, aquilo lá eu inventei por causa, não sei o que, eu fui influenciado e tal, mas na verdade... Teve dinheiro que rolou aí. Então, pode ser. Pode ser, tudo hipótese. Só que ao mesmo tempo eu acho que eu fico na minha cabeça pensando até que ponto, né, eles iriam se expor como militar, era muito fácil de isso vazar, e aí ele como um militar, por exemplo, ia receber cadeia, dependendo, poderia ser preso, poderia ser expulso da corporação, né? Então, tem tudo isso, eu acho que... Tudo isso mesmo. Porque a gente procurou recentemente um deles, né, inclusive do Corpo de Bombeiros, esse que hoje ele nega todos os fatos, mas eu acredito que ele esteja omitindo.
Ele não quer se envolver mais, entendeu? E aí o mais importante que eu ia falar, que é esse rapaz que era do exército, que teria participado de parte da operação de transporte dessa criatura, que saiu do Hospital Humanitas, foi para a ESA e da ESA levaram para Campinas. Né? Esse também também vai ser falado sobre esse assunto no documentário, assim. Esse não nega. Não, esse fala como foi, entendeu? É muito interessante. Pô, legal, e aí tem outras pessoas também, tipo, da parte da área de saúde, pessoas que teriam feito radiografia nessa criatura, possivelmente essa criatura, porque ele não chegou a ver, porque ela estava dentro de um saco plástico de zíper, de cadáver, só que um cheiro muito forte de amoníaco. Outra questão também que desse caso, tem várias partes dele, o cheiro de amoníaco muito forte, enxofre, algo parecido.